tema dessa aula é a mística do sofrimento, o sentido místico do sofrimento. Eu planejei o conteúdo dessa palestra enquanto eu estava no hospital cuidando da minha mãe, porque eu ia meditando muito sobre o sofrimento que ela estava passando. E eu já estava lendo alguns livros que tocavam nesse assunto e me ajudaram a viver melhor esse momento, entregando a Deus o sofrimento que ela estava passando e o meu mesmo também, por compaixão, né? E ajudando ela também nas suas orações. E eu quero dividir com vocês o resultado disso. Bom, essa questão, por que existe o sofrimento? Por que existe o mal no mundo? Todo mundo, em algum momento, se depara com essa questão e ela é natural do nosso coração. A gente sente que tem algo de errado com a existência do mal e a gente procura alguma resposta e muitas vezes a gente não encontra. E muitas pessoas, ao não encontrarem uma resposta, ou caem na falta de fé, no ateísmo, ou encontram alguma resposta falsa nas religiões falsas, nos esoterismos. Então, primeiro eu quero falar sobre qual é a resposta errada, aquilo que a gente vê muito sendo repetida no Brasil, quais são as respostas que se dão para essa pergunta e que estaria errada, e depois a gente vai para a resposta certa. Então, por que existe o mal, o sofrimento, a injustiça? No Brasil existe muito forte a corrente espírita da resposta para isso. Os espíritas têm uma resposta para essa pergunta e que muitos brasileiros até misturam com o pensamento católico, tem uma certa confusão nisso. Só que para rebater, para falar disso primeiro, a gente tem que lembrar que não existe uma unidade doutrinal nesse meio esotérico espírita. Nós teremos alguns autores principais, mas a cada outro autor ele vai mudar alguma coisa. Não é que nem na Igreja Católica, que a gente tem que seguir o magistério da Igreja. Nas outras religiões, ou visões filosóficas, enfim, se tem uma variedade muito grande de um autor para o outro. Não existe uma ortodoxia espírita, esotérica. Cada escola vai ter uma vertente. Então, os espíritas, na verdade, o Allan Kardec, ele não usa a expressão karma, mas os esotéricos, de onde ele tirou a tese, eles usam essa expressão karma. Eles usam o karma para explicar o sofrimento como uma forma de justiça divina. Então, o que é o karma? O karma ele é baseado, ele é uma lei espiritual, em que tudo tem uma ação e uma consequência, como uma forma de manter um equilíbrio moral espiritual no mundo. Então, aquilo que uma pessoa faz de bom, depois ela vai receber uma retribuição boa. E aquilo que a pessoa faz de mal, depois ela vai ter uma retribuição má. Então, o Allan Kardec ele não adota essa expressão karma, mas ele segue esse conceito. O espiritismo do Allan Kardec segue esse conceito de que existem recompensas que não necessariamente vão vir nessa vida, mas podem vir nas próximas vidas, né, porque eles são reencarnacionistas. E também as punições podem não vir nessa vida e vir nas próximas. Então, por que alguém está sofrendo uma injustiça nessa visão do karma? É porque isso é uma forma de justiça, porque ela foi injusta na vida anterior. Então, ela está sofrendo mal agora para equilibrar a ordem espiritual, porque o universo espiritual exige que seja assim. Então, por que ela está sofrendo mal agora? Porque isso é uma forma de equilibrar o mal que ela fez antes. Uma forma de compensar o mal que ela fez antes, em outra vida, e que ela já não lembra mais desse mal. Então, se uma mulher aborta em uma vida, na vida seguinte ela vai ser abortada. Por que existe o aborto? Porque na vida anterior alguém fez um aborto. Por que existe um aborto nessa geração? Porque na geração anterior existiu. Se a gente começar a pensar nisso, a gente vê que não está respondendo a pergunta do porquê existem abortos em geral, só está empurrando a resposta mais para trás. O que diz o Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga,
Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, pois o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas as expiação e reparação. Então Allan Kardec, ele adota essa tese do karma, apesar de não usar essa expressão, e ele ainda diz que o arrependimento ele é o primeiro passo para uma regeneração espiritual, mas ele não é suficiente, porque ainda assim vai ter que ter uma forma de justiça espiritual. Então, se a gente começar a perceber aqui, já começam a deixar de lado a misericórdia divina. O perdão divino já começa a ficar de lado aqui. E o karma ele é fatalista, ele tem essa lei que não tem como mudar. Se tu fez o mal, tu vai ser punido depois. Então, por que uma pessoa nasce sem a mão? Porque na vida anterior dela, ela usou essa mão para matar. Então, uma forma de Deus equilibrar e evitar que aconteça essa nova injustiça, ele vai fazer com que tu nasça sem a mão nessa vida, na visão espírita. Na verdade, tem várias hipóteses, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outras. Outros podem dizer que, por que uma criança nasceu sem a mão? É porque na vida anterior ela feriu a mão de alguém. Então, dessa vez, ela está sendo punida. Então, outra autora dessa vertente mais esotérica, a Madame Blavatsky, na Introdução à Teosofia, ela diz o seguinte: nós não cremos nem num sacrifício propiciatório, nem na possibilidade do perdão do mais insignificante pecado, por meio de qualquer Deus. Nós cremos numa justiça rigorosa e imparcial, que não pode sentir nem ira nem compaixão, mas que age com equidade absoluta, deixando que cada coisa, grande ou pequena, produza suas consequências inevitáveis. Então não existe perdão, não existe misericórdia. Quem adota essa visão enxerga o mundo espiritual sem a parte da remissão dos pecados que nós, católicos, acreditamos. Mas nós sabemos que nem todos os adeptos dessa visão espiritual leem esses autores, então eles criam suas confusões e cada um tem sua própria versão dessa tese. E uma frase muito comum aqui no Brasil, uma frase que resumiria essa visão corrente, é de que, um argumento espírita, é de que um Deus justo não poderia permitir a injustiça se essa injustiça não fosse ela própria um elemento de justiça. Então Deus permite que exista a injustiça, porque essa injustiça está servindo como uma justiça aos olhos de Deus, para compensar aquele mal que foi feito por essa pessoa na vida anterior. Agora vamos entrar na refutação sobre isso. Em primeiro lugar, se um mal está acontecendo nessa geração, nessa vida atual das pessoas, se uma pessoa está sofrendo injustiça, a causa dessa injustiça que ela está sofrendo é porque na vida anterior ela cometeu uma injustiça, nós não respondemos a pergunta por que existe a injustiça, a gente está empurrando para a geração anterior. Essa injustiça aqui ela é justificada pelo que aconteceu na vida anterior. Agora, nessa vida anterior, a pessoa que cometeu a injustiça e que na atual está sofrendo, na vida anterior ela cometeu contra alguém. Então, se ela cometeu contra alguém, esse alguém sofreu uma injustiça. Por que esse alguém sofreu uma injustiça? Porque na vida anterior desse alguém, ele cometeu uma injustiça contra o outro. Então, nós estamos empurrando para a vida anterior, para a geração anterior, para séculos atrás, e nós não estamos dando nenhuma resposta. Se uma injustiça ela aconteceu com alguém porque ele cometeu antes, e esse cometeu antes contra alguém que sofreu porque cometeu na anterior, a gente está criando um ciclo infinito para empurrar essa pergunta e não responder ela. Então, em primeiro lugar, isso não é uma resposta. Agora, se nós percebemos que esse problema está reaparecendo nas gerações anteriores e não estamos encontrando ainda a resposta, ou nós vamos chegar a uma regressão infinita do problema e nunca vamos chegar a uma primeira injustiça contra alguém que não estava merecendo sofrer uma injustiça, se é infinita regressão, nós nunca vamos chegar nesse alguém, nessa primeira injustiça que causou todas as outras.
Mas, se for finita, nós vamos chegar no caso em que aconteceu uma primeira injustiça contra alguém e que gerou todas as injustiças seguintes. Se for infinito, nós não temos um motivo para existirem as injustiças. Mas se for finito, nós temos a resposta que refuta a tese inicial. Se teve uma injustiça primeira que não serviu para nenhuma justiça, então a injustiça não é uma lei que existe, não existe enquanto lei como algo que serve para equilibrar e compensar as injustiças. Não é algo que sirva para a justiça. Se existiu uma primeira injustiça que não foi justa, obviamente, né, que aos olhos de Deus não foi justa, então essa tese ela já começa errada. Porque ela parte do princípio que a injustiça serve como justiça. Então, assim, nós percebemos que não responde e só complica, porque acaba até se tornando contraditório. Se a injustiça é infinita, ela é, na verdade, uma parte constituinte da própria existência. Então, Pois é. A existência é injusta. Não, e assim, essa lei e a injustiça espiritual... é um contra o outro, não é uma injustiça contra uma coisa além de você, entendeu? É uma coisa bem comportamental. Sim. Mesmo. E essa lei espiritual do karma, Humanamente falando. ela, em primeiro lugar, ela não está, então, causando alguma espécie de compensação, mas ela está prolongando a injustiça infinitamente para o futuro. Porque se atualmente uma pessoa comete uma injustiça com o outro e essa pessoa que cometeu vai ter que sofrer no futuro, então no futuro alguém vai ter que cometer uma injustiça. Então se alguém vai ter que cometer uma injustiça, então isso aqui vai ter que ser punido também. Então nós vamos também prolongar para o futuro infinitamente isso e nunca vamos resolver também dar um fim à injustiça. Na verdade, relativiza também a situação. Porque quando comete um ato de justiça ou injustiça, tudo é justiça. Né? Pois é. Se aquilo que é injusto aos olhos dos homens é justo aos olhos de Deus, então Deus está usando os bandidos criminosos como agentes de justiça, que vão equilibrar a ordem cósmica. Mas, se aos olhos de Deus os criminosos são justos e aos nossos olhos eles são injustos, bom, Deus é superior a nós, Ele vê as coisas de uma forma melhor do que nós. Então nós não deveríamos punir os criminosos, porque eles estão fazendo a justiça. Então nós chegamos a uma situação de inversão. Aquilo que é justo aos olhos dos homens é injusto aos olhos de Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus é injusto aos olhos dos homens. É que esse conceito equipara o bem e o mal. Né? Sim. É o conceito... relativiza, né? Aquilo que a gente vê como bom, Deus vê como mal, aquilo que nós vemos como mal, Deus vê como bom. Puxa, então, se a gente chega a essa conclusão de que aquilo que a gente vê como bom, Deus vê como mal, então, e aquilo que a gente vê como mal, Deus vê como bom, então, de novo, a pergunta inicial já não faz sentido. Por que existe injustiça? Não, na verdade é justo. Então a gente não precisaria nem ter uma lei, não precisa ter nenhum argumento, né? A gente já estaria errado desde o princípio. Então, segundo essa lei do karma, Deus só estaria então aumentando as injustiças, prolongando no tempo, nunca dando solução e não dando nenhuma explicação inicial. Então assim, se essa explicação do karma não é suficiente, então é porque a explicação é outra e não essa. Agora então vamos para a resposta que Deus mesmo revelou através da Igreja Católica. Bom, quando essa questão aí de que todo o mal ele é resultado de um pecado, de um mal anterior, já estava correndo nos debates entre os judeus na época de Cristo. E até existiram alguns que eles eram reencarnacionistas, mas não é relevante. Acontece que eles estavam discutindo sobre isso na época de Jesus e chegaram a perguntar para Cristo sobre isso. Está em João, capítulo 9, que diz assim, versículo 1. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram sobre ele. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Na sequência, Jesus cura o cego. Então, nesse caso, a obra de Deus especificamente era a da cura, do milagre. Mas,
nós também sabemos de outras obras de Deus que podem se manifestar diante de uma pessoa cega. Como, por exemplo, a caridade de quem ajuda ele. É Deus que está agindo pela caridade das pessoas. A própria medicina é uma forma de ajudar as pessoas de coração. A própria humildade do cego que pede ajuda é uma obra de Deus que está se manifestando através dele. Então nós podemos pensar em muitas formas de Deus agir por meio do sofrimento daquele cego. Mas como surgiu o mal no mundo? Como surgiu o sofrimento no mundo? Bom, então nós podemos começar em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em que fala sobre a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bom, e no versículo 2 segue assim: a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Então, no segundo dia, é dito que Deus criou o firmamento e chamou o firmamento de céu. No terceiro, diz que Deus criou o elemento árido e chamou de terra. Então, essa parte, se a gente prestar atenção, ela tem algo que parece um pouco confuso. No primeiro versículo, Deus criou o céu e a terra, que era o primeiro dia. No segundo dia, ele cria o céu. No terceiro, ele cria a terra. Como pode ser assim? A não ser que o primeiro céu e terra não seja o segundo céu e terra. Então, se interpreta que no primeiro versículo, Deus criou o céu enquanto a habitação dos anjos e de Deus mesmo, e a terra enquanto a habitação dos homens. Então, criou o mundo espiritual e o mundo material, no primeiro versículo. E depois criou, dentro do mundo material, o firmamento celeste e o elemento terra, onde nós pisamos. Então, primeiro Deus criou o céu. A primeira coisa que ele criou foi, segundo Gênesis, é o céu, o mundo celeste. E depois a terra. Nós também entendemos que os anjos foram criados antes da criação material, antes do início dos nossos tempos. Então, os anjos foram criados nesse versículo. Outros interpretam que, na verdade, Deus criou os anjos quando diz faça-se a luz. Daí é um debate interno, e não tem ainda um pronunciamento final da igreja, isso está aberto à especulação. Então, agora eu vou pegar aqui um livro para mostrar. Esse livro aqui, ele é bem pequenininho. A Origem do Mal e a Queda dos Anjos, do Irmão Trovão, Luiz Henriques Júnior. Esse livro aqui, ele fala sobre a história da queda dos anjos, faz um resumo de todo o debate teológico a respeito disso. E ele é muito bom porque ele é realmente um resumo bem denso, assim, a gente consegue pegar muitas informações boas em um livro curto. Então, algumas coisas que ele disse aqui eu anotei na minha cola, então eu vou só citar as coisas que estão aqui. Os anjos, desde que foram criados, eles foram criados inicialmente sem ver completamente a Deus. Eles não viam Deus diretamente. Deus criou os anjos e não se revelou diretamente aos anjos. Mas ele mandava algumas luzes de graças para os anjos, de atributos divinos para os anjos. Os anjos que ficam mais próximos de Deus refletem diretamente, são como prismas, são como cristais que recebem aquele brilho e repassam adiante. Os brilhos de Deus vão se manifestando nos anjos. E os anjos de hierarquias mais baixas, mais distantes de Deus, vão refletindo as luzes que vão recebendo dos primeiros anjos. Então um anjo vai passando ali as luzes de Deus para os outros anjos, e esses outros anjos vão passando para os outros, e assim vai indo. E o mais belo e mais sábio de todos os anjos era Lúcifer. Lúcifer estava no topo da hierarquia angélica. Ele era o príncipe dos anjos. E ele também era o mais admirado, o mais respeitado, o mais belo, o mais sábio, o mais inteligente. E Deus ainda não tinha se revelado por completo. Mas Deus começou a revelar
qual era o seu plano de criação. Então Deus falou como seria a criação da terra, dos homens que estariam abaixo em hierarquia aos anjos. E os anjos, conforme iam ouvindo Deus contando essa revelação profética, eles iam se curvando à vontade de Deus. Até que Deus revelou algo sobre si mesmo, sobre a encarnação do Verbo, e disse, em primeiro lugar, isso aqui é uma hipótese teológica, isso não está revelado, mas é uma hipótese muito forte. Então Deus revelou sobre a encarnação do Verbo e disse, eu farei uma união, a chamada união hipostática, né? Eu vou fazer uma união com uma das minhas criaturas. E Satanás, quer dizer, ainda Lúcifer, e Lúcifer provavelmente pensou, eu sou o que está no topo. É a mim que ele deveria se unir. E Deus diz, eu vou me unir ao homem. O Verbo vai se fazer carne. E nesse momento Lúcifer teve sua primeira rejeição. Não gostou daquilo. Por orgulho, por inveja. Então Deus continuou com a revelação e disse, e vão nascer de uma mulher. E essa mulher será a rainha dos anjos. Então Lúcifer, que até então era o príncipe dos anjos, viu que estaria submetido a uma criatura, uma mulher. E rejeitou, e depois de um momento ali de silêncio, ele disse, não servirei. Nesse momento, Lúcifer fez uma coisa que ainda não existia, que era rejeitar a obediência a Deus. E outros anjos que estavam ali ao redor, e que também eram subordinados a Lúcifer, ouviram ali os argumentos de Lúcifer e concordaram com ele. É dito que, segundo as hipóteses teológicas, que 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer e negou a obediência a Deus. Os anjos, assim como nós, têm livre-arbítrio. E ali naquele momento, eles ainda não estavam vendo Deus diretamente. E por isso eles poderiam ainda negar a vontade de Deus. Poderiam dizer, eu não vou fazer, eu vou fazer. Isso era uma prova. Deus estava provando os anjos. Mas, depois que esses primeiros anjos se rebelaram, houve uma guerra no céu. E essa guerra foi uma guerra espiritual. Como é que é uma guerra espiritual? Bom, eles são seres inteligentes e por espírito. Então, eles rezavam por um lado, blasfemavam por outro lado, e traziam argumentos em favor da obediência a Deus. Nós temos que ser humildes, apesar de sermos anjos, nós temos que ser humildes. E do outro lado, argumentos contrários a isso. Nós estamos sendo humilhados, nós estamos sendo escravizados por homens. Nós seremos escravizados por homens. Então, depois que houve essa guerra e cada um foi para um lado e todos já estavam cientes das suas posições, e cientes das consequências de suas posições, Deus então se revelou aos anjos. No momento que os anjos têm a visão beatífica de Deus, eles já não podem mudar. Então, essa é a explicação de por que alguns anjos permaneceram anjos do céu e outros foram expulsos do céu e caíram à terra e ao inferno. São os espíritos dos ares, são os demônios do inferno. Então, em Tobias, capítulo 4, versículo 14, tem uma frase que diz assim, nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Então, a origem do mal, que começou pelos anjos, foi pelo motivo de orgulho de Satanás, de Lúcifer, que ao cair se tornou Satanás. Soberba. Exatamente. Orgulho e soberba. E também inveja, né? Vanglória. Mas a inveja vem do orgulho. Então, o que diz a teologia? Em primeiro lugar, Deus é o bem. Deus é o ser. O bem é o ser. Tudo aquilo que Deus criou era dito na Bíblia, e Deus viu que era bom. Deus criou o mal? Tudo aquilo que Deus criou é bom. Deus pode ter criado o mal, mas então quem criou o mal? O mal foi criado? Bom, as respostas teológicas para isso são o seguinte. São assim. Em primeiro lugar, o mal não tem substância.
Ele não existe enquanto coisa em si. Ele é apenas uma ausência da harmonia entre uma parte da criação e outra parte da criação. Mas os elementos são todos bons em si mesmos. Então Deus criou tudo bom, mas deu às criaturas, os anjos e os homens, a faculdade de poder escolher os bens que querem conforme a sua própria vontade. Então esse é o livre-arbítrio, é a faculdade de escolher os bens. Então, quando nós podemos escolher os bens, nós podemos seguir a escolha conforme a hierarquia dos bens que Deus criou. Deus criou algumas coisas melhores do que as outras. Ou nós podemos inverter a escolha dessa hierarquia. Então, a primeira coisa, a mais importante de todas, obediência a Deus. É um ato que a gente pode fazer, vamos obedecer a Deus. Um outro ato que a gente pode fazer é se alimentar, comer uma comida e ganhar nutrientes. Isso é bom. Mas no momento que Deus diz, não comas deste fruto, comer deste fruto, em desobediência a Deus, é inverter a hierarquia das coisas. Nós primeiro teremos que obedecer, depois nos nutrir. Mas se a gente se nutre em detrimento da obediência, as duas coisas que são boas estão em uma ordem invertida. E o mal é isso, é a inversão da hierarquia dos bens, é a inversão da hierarquia das coisas. Se a gente começar a pensar todos os males que existem, eles têm isso, eles têm essa inversão. Porque se não fosse alguma coisa, aquele ato poderia ter sido bom. Esse argumento que eu acabei de falar, ele é de Santo Agostinho. Solimeu fala que o mal é a privação do bem. Santo Tomás de Aquino fala que o mal é a carência de um bem devido. Que, obviamente, não existe um Deus mau, assim como existe o Deus bom, não existe o seu oposto, Deus mau. Inclusive, muitas heresias elas caíram nesse erro de achar que o mal era uma existência. Então, assim como o bem é uma existência, existe Deus, então o mal é uma existência, existe um demônio enquanto Deus ou um Deus mau, alguma coisa assim. Então, o que está aqui nesse livro, na página 43, é o seguinte. O mal, ele é um afastamento de Deus, que levou à deformação do que foi criado bom. A criatura escolheu um bem inferior, gerando uma laceração da unidade. Então, quando nós estamos unidos a Deus, nós estamos em unidade. Mas quando alguém vai contra a vontade de Deus e muda essa ordem, está lacerando a unidade, está se separando. E afasta-se de Deus. E Deus é a suma vida, beleza e bem de toda criatura. O mal só existe devido ao bem que se pode produzir. E Deus permitiu o afastamento das criaturas em suas vontades más, porque mesmo delas Deus tira um bem maior. Como, por exemplo, da possibilidade de fazer o mal, Deus dá o bem do livre-arbítrio. E do bem do livre-arbítrio vêm outros bens, como, por exemplo, o do amor, o da caridade, o dos atos meritórios, que todos eles só existem porque existe o livre-arbítrio. Se nós fôssemos obrigados a fazer as coisas sem escolher, o amor não seria bom, não existiria mérito. Nós seríamos apenas robôs, na verdade nós seríamos apenas prolongamentos de uma vontade que não é nossa. Santo Agostinho diz, Deus é o ordenador soberanamente justo das vontades más, de tal forma que quando usam mal as naturezas boas, ele faz bom uso até mesmo das vontades más. Então Deus consegue tirar o bem até mesmo do mal que existe. Deus permitiu que existisse o mal, sabendo que ele poderia tirar o bem daquilo ali. E nós vamos ver, a partir de agora, daqui a pouquinho a gente vai ver todos os bens que podem sair desse mal que entrou no mundo. Entrando nessa linha aí, a Santa Brígida, que é uma mística da igreja também, ela fala que o mal existe, uma das aparições que Jesus tinha dito para ela, que ele deixa que o mal exista no mundo, para que o bem possa ser se manifestado no mundo. Como é que tu vai saber quem é bom se não tem um mal ali no meio? Pois é, a ordenação ela existe em oposição à desordenação, né? O bem existe em oposição ao mal. Surge um contraste ali. Se ele reagir a algum mal que existe ali naquele meio. Então, para diferenciar quem é bom e quem é mal, o mal está misturado com o bem. E ele permite o mal para que o bom e o bem se manifeste no meio disso. Sim. No momento que
Satanás e os demônios percebem que está surgindo algo de diferente no mundo, que não foi Deus que criou e que é o mal, eles se sentem criadores também. Satanás se sentiu como Deus, né? Ele queria ser como Deus e por isso ele quis fazer algo de diferente que Deus não tinha feito. Então ali, a expressão entre aspas, ele criou a desordem, né? Ele fez algo que não dá para dizer que é uma criação, mas que trouxe ali todo um universo junto de maldades do qual ele estava liderando. Então ele se sentiu como Deus, por ter trazido a desordem ao mundo. E até no filme que a gente assistiu há pouco tempo, Nefarious, tem uma cena muito interessante que perguntam ali ao demônio, por que vocês fazem isso? Vocês sabem que vão perder? E ele diz, nós seguimos porque nós queremos ferir o Criador. Nós magoamos o Criador a partir do mal que a gente faz. E é isso que nos satisfaz. Então os demônios, eles permanecem no pecado porque eles querem ofender a Deus e querem deixar Deus triste com os atos deles. Então, seguindo aqui o que diz nesse livro, Deus permitiu a malignidade de Satanás para que esse fosse escarnecido pelos santos e pelos anjos. Então, e Deus permitiu também para que houvesse um triunfo contra os demônios. Então o bem também tem essa vantagem de não apenas ele existe, mas ele existe contra o mal e ele vence o mal. Deus julgou melhor tirar um bem do que é mal, do que não permitir a existência de nenhum mal. Deus não ama o mal, mas o acomoda por seu comando e faz com ele algo de bom. E essa nova ordem é amada por Deus. Então, Deus ama o mal? Não, Deus não ama o mal. Mas ele ama a ordem que ele consegue tirar do mal. Se parar para pensar, o mal ele é limitado, ele não pode ser infinito, senão não existiria o nada, seria nada. O mal absoluto. Na ordem da criação, né, o mal ele é uma possibilidade interna da própria ordem. Está limitada a ela. Ele nunca pode vencer, porque é sempre menor que a própria ordem que Deus criou. Sim. E aí que a própria ordem se destaca nisso. Sim. Esse contraste com a desordem que tem internamente ali. Mas não é a criação divina, mas os demônios, né? Sim. Daí muita gente pergunta, mas por que Deus já não criou todos perfeitos se um dia vamos ser todos perfeitos? Porque teve que fazer aprovação antes e tal. Então, bom, uma resposta é, se Deus tivesse criado todos perfeitos, imediatamente perfeitos, todos seriam divinos, porque só Deus é perfeito, todos seriam que nem Deus. Então existiram mais de um Deus, existiram vários deuses. E, bom, se Deus é perfeito, ele é perfeito em relação ao que é imperfeito. E se existe mais de um Deus, então Deus não é uno, não é uma unidade. Existe um politeísmo, existem vários deuses. Só que isso aí vai contra a ideia de perfeição e de majestade de Deus. Porque Deus é mais perfeito por ser uno. É majestoso por ser o topo da hierarquia. E se outros existissem com perfeição, seriam outros deuses, nenhum seria perfeito, nenhum seria a majestade. Não existiria nem essa unidade. Sereis como deuses. Então, a criação tem que ser necessariamente limitada e sujeita a privações, por necessidade, por não serem Deus. Então, agora, como entrou o mal na humanidade? Capítulo 3 de Gênesis, depois que Adão e Eva já comeram ali os frutos, depois que Adão e Eva já comeram ali o fruto proibido, já desobedeceram a Deus, Deus ali vê que o mal entrou no homem, assim como tinha entrado entre os anjos, entrou na humanidade, e ali ele dá um castigo aos homens. Ele diz, diz para a mulher, multiplicarei o sofrimento do teu parto. Então aqui entra o sofrimento. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Isso é consequência direta do ato dela. Ela desobedeceu a Deus, perdeu aquela graça inicial e a situação sem a graça é essa. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa.
Então não apenas o homem, mas toda a criação começa a sofrer as penas do castigo. Tirarás dela, da terra, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Então antes não era penoso o trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então aqui entra a morte também. Adão foi criado do barro, foi criado da terra, a terra vai voltar. Agora, por que nós herdamos isso? Por que o pecado que entrou ali na desobediência de Adão chegou até nós? Mas e o que exatamente é esse pecado de Adão para que muda tudo? Para que ele seja sujeito a isso? Bom, o que a teologia diz é que, não só a teologia, acho que isso está claro na Bíblia em alguns trechos, que Adão era a cabeça da humanidade naquele momento. Deus criou primeiro Adão, depois criou a Eva, e Adão estava numa hierarquia superior a Eva. Então, no momento que Adão pecou enquanto líder e cabeça da humanidade. Nós, hoje em dia, no nosso cotidiano mesmo, a gente entende perfeitamente o contexto de que aquilo que faz a cabeça, ela faz em nome de todo o corpo. Como, por exemplo, eu vou trocar os nomes dos países por causa do YouTube, mas se a gente vê na notícia o país Rússia invade o país Ucrânia, se a gente ouve uma notícia assim, a gente não está imaginando que um país territorialmente terrestre assim, trocou de lugar na geografia e entrou dentro do outro país. A gente, ou por exemplo, o presidente do país Rússia, ele decreta: nós invadiremos aquele outro país. A notícia diz: Rússia declara que invadirá o país tal. Mas não foi uma pessoa sozinha que falou que ia fazer isso? Por que a gente fala que o país inteiro está fazendo isso? Não foram só as tropas daquele líder que fizeram isso? Por que a gente diz que o país inteiro fez isso? Porque as tropas estão fazendo aquilo em nome da cabeça do país, que é o presidente do país. Então aquilo que faz a cabeça, nós entendemos, o corpo inteiro fez. A cabeça do país decretou que vai ser feito tal coisa, a notícia é: o país faz tal coisa. Adão pecou, Adão era a cabeça da humanidade, a humanidade inteira pecou. E Lucas, a respeito disso, eu li uma vez, eu acho que no Irmão Becker, falando que Adão não era qualquer homem. Ele tinha condições, por exemplo, que a gente almeja. Ele era super, ele tinha inteligência infusa, ele tinha relação com Deus já, na Terra. Então ele tinha uma condição que nenhum ser humano, em qualquer, mais santo que seja, tinha. A gente perdeu isso com o pecado, né? Então, quer dizer, o pecado dele não foi uma simples desobediência. Ele estava num estágio de super-homem. Ele foi criado não com perfeição, porque perfeição só de Deus. Mas ele tinha muita inteligência, da ciência, ele tinha todos aqueles 7 dons. E acabou largando isso tudo para fazer esse ato. Então, quer dizer, é por isso que é tão grave o pecado dele. Sim. Um outro livro aqui interessante é Meditações para a Quaresma, de Santo Tomás de Aquino, que na verdade ele é só compilado de muitos textos de Santo Tomás de Aquino reorganizado para meditar na Quaresma. Não é um livro de Santo Tomás de Aquino, mas tudo que está aqui foi escrito por ele. E aqui, Santo Tomás de Aquino, não lembro em qual documento original, ele explica que o pecado do homem consiste em ceder aos bens materiais e negligenciar os espirituais. Então o homem peca quando ele inverte o bem material pelo bem espiritual. Então Adão pensou nas consequências ali daquele fruto, mas negou a obediência a Deus. A obediência a Deus é o bem espiritual superior a todos os outros bens. E ele negligenciou em detrimento daquele bem momentâneo que traria aquele fruto.
Também São Tomás de Aquino comenta que, naquele momento, o homem foi vencido pelo demônio. E por ter sido vencido pelo demônio, por justiça, o demônio tomou posse do homem. Porque o homem foi derrotado pelo demônio. Como numa guerra, o vencedor acaba ficando com as posses do perdedor. O demônio venceu o homem e ficou com a alma do homem. Então, o Catecismo de São Pio X comenta: o pecado de Adão foi um pecado de soberba e grave desobediência. Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, a gozar uma vida eterna e gloriosa. Isso está no Catecismo de São Pio X, mas a gente raramente para pensar sobre isso, né? E que o pecado... Bom, daí a pergunta 63. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? Resposta: o pecado original transmite-se a todos os homens, porque tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons que a gente estava comentando. Então, esse pecado ele traz consequências a toda a natureza, e o homem com essa natureza corrompida, Adão com essa natureza corrompida, tem filhos, e isso é passado pela natureza de geração a geração. Ele colocou a vontade dele acima dos dons que ele recebeu. Mas, já na geração ali de Caim e Abel, pelo menos pelo relato bíblico, não sabemos como é que era antes, começam a oferecer sacrifícios a Deus, como uma forma de oração. A gente vê que Abel e Caim fizeram cada um o seu sacrifício, Deus gostou mais do de Abel, Caim ficou com inveja e matou Abel. Uma coisa interessante a observar é que mesmo diante do mal do homem, Deus ainda vai ali e acolhe o homem pecador. Adão e Eva pecaram, na sequência Deus faz roupas para eles. Deus ajuda a Eva a ter filhos, que ela diz, com a graça de Deus, que eu tive um filho. Caim matou Abel, e aí Deus protegeu o Caim de uma vingança das outras pessoas. E não só Caim e Abel fazem sacrifícios a Deus, mas outras pessoas começam a também fazer seus sacrifícios e oferendas a Deus. E também a outros que não são Deus. Os demônios também começam a receber suas ofertas. Começam a se passar por Deus e surgem as religiões pagãs. E homens começam a oferecer a demônios os seus sacrifícios. Então, quando começam a surgir sacrifícios errados, Deus intervém e diz: eu aceito o sacrifício de vocês, mas tem que ser assim, assim e assim, com esses animais, dessa forma, porque assim me agrada mais. Então, Deus não estava precisando dos sacrifícios dos homens, mas ele aceitou como uma forma de oração. E começou a orientar para que fosse de uma forma que se diferenciasse dos pagãos e trouxesse ali pré-figuras do próprio sacrifício que viria a acontecer depois para a redenção do homem. Então, quando Adão pecou, ali na sequência Deus já promete que vai trazer um Salvador para redimir esse pecado. E ao longo da história da humanidade, Deus vai orientando o sacrifício de forma a ter uma pré-figura do sacrifício que Deus mesmo viria a fazer no futuro. Então, Santo Tomás de Aquino, na questão 102 da Pars Prima Secunde, da Suma Teológica, artigo 3, ele comenta sobre esses rituais, qual é o sentido, como é que funciona, por que aconteceu. Então, resumidamente, ele diz que as cerimônias da lei antiga tinham dupla causa, uma literal, pela qual se ordenava o culto a Deus, outra figurada ou mística, enquanto ordenadas a figurar Cristo.
E que essa parte que era ordenada a Deus, ela ordenava a mente a Deus. A ordenação da mente a Deus é a oração. E que Deus aceitava aquilo ali porque os homens estavam oferecendo as suas coisas em honra a Deus como uma forma de reconhecimento de ter recebido suas coisas de Deus. Se eu recebi de Deus, então eu vou devolver a Deus. Mas eu vou devolver apenas uma parte, porque eu preciso do resto, então vou sacrificar uma parte das minhas posses. E que quando Deus começou a permitir que os homens fizessem assim, Deus estava querendo que fizessem a Ele e não aos ídolos, que honrassem a Ele e não aos demônios. E que o maior de todos os sacrifícios que existiu na história foi o de Cristo, e todos os outros sacrifícios da lei antiga eram oferecidos para figurarem esse sacrifício singular e princípio como o perfeito é figurado pelo imperfeito. Que Deus não queria que tais sacrifícios lhe fossem oferecidos por causa das coisas oferecidas, como se delas precisasse, mas para excluir a idolatria e para fazer sentir a ordem devida da mente humana para Deus, figurando o mistério da redenção humana operada por Cristo e por conta daquelas orações. E é interessante que São Tomás também ele comenta ali os tipos de sacrifícios que existiam, e ele mostra como esses 4, na verdade, eles acabam sendo uma pré-figura dos 4 tipos de orações que existem. Porque um dos sacrifícios ele era referente às obrigações que o homem tem com Deus por conta de sua majestade, louvor. Outro que é por causa da ofensa cometida, quando a gente pede perdão. Outro por conta dos benefícios já recebidos, que são as ações de graça. E o outro pelos benefícios esperados, que são as petições. Os 4 tipos de orações. Já estavam naqueles tipos de sacrifícios daquela época do Antigo Testamento. Agora, depois que Deus ordenou os sacrifícios de uma forma a prefigurarem Cristo, Deus encarnou e se ofereceu em sacrifício. No sacrifício nós temos 4 elementos. Quem oferece, o que é oferecido, a quem é oferecido e pelo que é oferecido. Então nós temos no sacrifício de Cristo quem oferece, Jesus se oferece, Deus. O que oferece? A si mesmo, Deus. Para quem oferece? A Deus Pai, Deus. Por quem? Por nós. Então, como Adão ele era a cabeça da humanidade, por ter sido o primeiro, por estar no topo da hierarquia, Deus, quando se encarna e se faz homem, ele se torna uma nova cabeça da humanidade por sua perfeição. Então, se a cabeça da humanidade faz, a humanidade inteira faz. Ou digamos, se a cabeça de um corpo faz, o corpo inteiro faz. A cabeça Cristo fez, então o homem unido a Cristo faz também. E quando ele se sacrifica, ele nos dá a possibilidade de também estarmos unidos a esse sacrifício, se nós nos unirmos a ele. Então, agora, aqui nesse texto aqui de Santo Tomás de Aquino, tem um argumento que é muito interessante, que raramente se fala, mas que explica perfeitamente essa questão. Bom, o efeito do pecado dos primeiros pais é transmitido a cada indivíduo através de sua origem corporal, a descendência. O efeito da morte de Cristo é transmitido através de um renascimento espiritual, no qual o homem é conjugado a Cristo e incorporado a Ele. Através do batismo, o sacramento nos une a Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros por meio do batismo. Então Deus vem salvar a humanidade, mas sob a condição de que nós nos unamos a Ele voluntariamente, através dos sacramentos. A reparação de uma ofensa cometida só é verdadeiramente feita quando se oferece à pessoa ofendida algo que ela ama tanto quanto ou mais do que ela odeia a ofensa cometida. Então só se repara uma ofensa se dá em troca da ofensa algo que a pessoa tenha tanto valor quanto aquilo, valor positivo quanto aquilo que era negativo. Então a retribuição tem que ser do mesmo tamanho da ofensa ou maior. Se Deus tem uma dignidade infinita, uma ofensa contra Deus é uma ofensa infinita. Como é que o homem vai reparar uma ofensa infinita? O homem não tem como reparar uma ofensa infinita porque ele não tem nada a oferecer que seja infinito. Então Deus mesmo é quem pode oferecer essa reparação.
E por isso Deus se faz carne e morre e se sacrifica por nós. Cabeça e membros são como se fossem uma só pessoa mística, e portanto a reparação feita por Cristo beneficia a todos os fiéis, na medida em que são membros de Cristo. Um homem sempre pode fazer reparação por outro, contanto que os dois sejam um em caridade. Então, aqui já está falando também sobre os membros do corpo de Cristo poderem fazer a reparação um em nome do outro, porque nós estamos unidos na igreja, é a comunhão dos santos. As penalidades, que são as consequências do pecado, perduram ainda que a culpa já tenha sido removida. Então, por que se a culpa foi removida, por que nós ainda pecamos? Por que ainda tem a consequência do pecado? Por que o mundo ainda é cheio de dificuldades e sofrimentos? Para que pudesse haver conformidade entre os fiéis e Cristo. Assim como há conformidade entre os membros e a cabeça. Se Cristo padeceu os sofrimentos, e nós somos membros dessa cabeça, desse corpo, que a cabeça é Cristo, nós também temos que padecer os sofrimentos para nos unirmos a Cristo. Assim como Cristo, antes de tudo, sofreu muitas dores e percorreu o seu caminho até sua glória, nada mais justo que seus fiéis também se sujeitem primeiramente aos sofrimentos e então entrem na imortalidade, como que vestindo a farda da paixão de Cristo, para poderem gozar de uma glória semelhante à dele. Então, para que nós tenhamos uma glória semelhante à de Cristo, nós temos que padecer de uma forma semelhante a Cristo. E isso também aumenta o mérito de quem busca as coisas espirituais, pois se o sofrimento terminasse imediatamente, no momento da salvação, ou no momento que nós nos uníssemos a Cristo, essa intenção seria material, nós iríamos querer nos unir a Cristo para não padecer mais. E o motivo de se unir a Cristo tem que ser espiritual. O demônio, então, aqui um argumento muito interessante que Santo Tomás também apresenta. O demônio excedeu-se durante a paixão. Porque Cristo não tinha pecado e não era seu escravo. O homem era escravo do demônio, mas Cristo não. Por quê? Porque o homem tinha pecado, mas Cristo não tinha herdado aquele pecado. E o demônio foi além dos limites do poder sobre os homens, que Deus lhe havia concedido. Deus permitiu que o demônio tivesse poder sobre os homens. Mas o demônio foi além do que devia ao exercer seu poder sobre Cristo. Quando o demônio então planejou a morte de Cristo, ele excedeu o seu direito. Porque sobre Cristo ele não recaía nenhuma dívida a ser paga com a morte. E o demônio viu Cristo e não encontrou nada nele que merecesse a morte, mas mesmo assim o matou. Segundo Santo Tomás de Aquino. Antes da paixão, todos os homens mortos estavam no inferno, mas aqueles que haviam resistido ao poder do demônio antecipadamente e já tinham feito isso por meio da futura paixão de Cristo. Quem resistiu ao demônio antes da paixão de Cristo, resistiu como já um mérito da paixão de Cristo que viria depois, porque Deus é eterno. O que aconteceu teve um momento no tempo, mas Deus já estava fora do tempo. Já estava na eternidade. Então, aqueles que haviam resistido ao poder do demônio e estavam no inferno, não estavam sofrendo as penas do inferno, porque antes da salvação estavam numa espécie de limbo esperando, né, que acontecesse alguma coisa, eles foram libertados, esses que haviam resistido ao demônio. Então, Cristo nos libertou do poder do demônio. Quando aconteceu isso, quando o demônio foi além do que devia, aquele direito que ele tinha sobre os homens foi perdido, porque ele passou do ponto e agora o crédito estava do lado de Deus, feito homem. E ele ofereceu, Jesus ofereceu como pagamento a Deus Pai e redimiu o homem dessa dívida. E libertou todos que estavam no inferno, que estavam unidos a ele por terem vencido o demônio. E libertou todos aqueles que vieram depois e que não precisariam mais ir para o inferno, poderiam ir para o céu, por estarem unidos a Deus, que é o único que pode abrir as portas do céu que estavam fechadas. Cristo nos libertou do poder do demônio e ainda além disso, ele uniu o homem a Deus pela sua natureza e pelo sacramento.
fazendo-nos participantes de sua natureza e filhos de Deus. O preço do sangue de Cristo pagou a reparação devida a Deus, não ao demônio. Cristo não pagou o demônio, Cristo pagou a Deus para nos libertar do demônio. A indignidade e os insultos sofridos por qualquer um são medidos de acordo com a dignidade da pessoa que os sofre. Mesmo se não tivesse morrido, Cristo poderia ter nos redimido por qualquer sofrimento que sofresse. Mesmo que não tivesse morrido. Qualquer insulto contra Cristo, Cristo já poderia ter oferecido como pagamento pelo homem. Mas ele quis que fosse até a morte. Qualquer ofensa já poderia ter feito esse pagamento. Porque qualquer ofensa já seria uma dívida infinita. Já teria um valor infinito se oferecido para Deus. Mas ele quis que fosse pela morte. E então ele escolheu oferecer a morte para que nós nos uníssemos à sua morte pelos sacramentos. E a paixão foi reparação suficiente para abolir a pena, e nós nos conformamos a Cristo por meio do batismo, porque Cristo morreu somente uma vez. Essa parte é interessante. Nós temos um só batismo, porque Cristo morreu somente uma vez pelos nossos pecados. Então o homem não pode ser batizado mais de uma vez. Então aqueles que voltam a pecar depois do batismo precisam de outro sacramento. Na verdade, precisam de penitência. E o sacramento da penitência nos traz de volta aquela união com Cristo. Então Santo Tomás fala que para nós nos redimirmos dos pecados cometidos depois do batismo, nós precisamos fazer algum tipo de penitência ou sofrer algum sofrimento e oferecer a Deus. Na Epístola aos Romanos é dito isso de uma forma bastante clara. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. O sofrimento só parece longo e insuportável porque nós estamos no tempo e nós não estamos observando toda a eternidade que nós temos pela frente. E toda a graça que vai vir a partir do nosso sofrimento vai ser tão abundante que o sofrimento da terra é como um pequeno grão de areia, insignificante em relação a tudo que vem depois. Então, Deus traz a partir do sofrimento a redenção, a união a Ele, as virtudes, a humildade, a caridade, todos esses bens espirituais que só podem existir por conta da entrada do sofrimento no mundo. Agora, como é que nós, então, podemos aproveitar essa graça que Deus nos dá através do sofrimento? Oferecendo penitências, ou nós podemos escolher o que vamos sofrer por meio das penitências voluntárias, os jejuns, as abstinências, né? Isso é uma penitência voluntária e Deus aceita. Ou se nós não fizermos penitência voluntária, Deus pode nos mandar algum sofrimento, ou permitir algum sofrimento aconteça conosco, para nos purificar, para purificar o nosso espírito, se nós não estamos oferecendo. Ou se nós não estamos oferecendo o suficiente, porque às vezes a gente tem uma vida longa de pecados, começa a se converter tardiamente, a gente tem muita coisa para pagar. Né? Nós não temos mais a culpa do pecado, mas a nossa alma ainda está toda esburacada pelo pecado. E a penitência vai purificando essa alma esburacada. É como se o pecado fosse um espinho que é cravado na nossa alma e o sacramento tira o espinho, mas fica ali o buraco. E ele só é purificado pela penitência. E se nós não fizermos penitências, mas morrermos sem o pecado, nós seremos salvos, nós teremos um tempo para nos purificarmos no purgatório. Então nós podemos antecipar isso de uma forma menor na Terra, de uma forma voluntária. Ou, pelo menos, se não for voluntário, oferecendo a Deus voluntariamente esses sofrimentos. Um sofrimento, ele só é insuportável se a gente não dá uma razão para ele. Até isso é uma questão psicológica. Tem a psicoterapia do Viktor Frankl, em que é justamente dar um sentido humano para o sofrimento que está passando. No momento que a pessoa encontra um sentido para aquele sofrimento, eu estou sofrendo isso para que consiga aquilo, ele consegue a força para enfrentar aquele sofrimento e seguir em diante. Se ele não consegue encontrar um sentido para o sofrimento, pode ficar maluco, pode ficar doente, pode entrar em depressão e a vida desanda.
E nós não temos apenas esse fenômeno de encontrar um sentido para o sofrimento na ordenação psicológica, mas também na espiritual. Se nós encontrarmos um sentido para o nosso sofrimento, nós temos recompensas espirituais e um sentido espiritual para a nossa vida. Então, no momento que a gente consegue ver o sofrimento como uma forma de se unir a Deus, de pagar pelos pecados, e não apenas os nossos, mas os dos outros, porque, como a gente viu, nós podemos oferecer sacrifícios pelos outros, nós encontramos sentido para isso, nós conseguimos viver o sofrimento de uma outra forma, que não nos causa desespero, mas nos causa um consolo. Deus não apenas nos consola dando esse sentido para o sofrimento, mas Ele manda mais consolos quando Ele vê que a gente está aberto para o sofrimento. Quando Ele vê que a gente está oferecendo a Ele os nossos sofrimentos e que nós estamos chorando, mas chorando com amor a Deus, Ele vem e começa a mandar consolos, muitos consolos. Consolos tanto espirituais, que seriam uma espécie de prazer, não diminui a dor, mas vem paralelo à dor, ou mesmo consolos de um sentido mais natural, como por exemplo, a pessoa que está oferecendo um sacrifício vê a consequência positiva daquele sacrifício. Estou oferecendo sacrifício pela conversão do fulano e o fulano se converte. Isso daí já é um consolo também. É como uma paz estranha. É uma paz. Que vem e a gente sabe que vem dele, porque não teria outra explicação. Deus exatamente. Pois é, nós temos o sofrimento que nós padecemos, mas paralelamente ao sofrimento também pode existir prazeres. Nós sabemos de muitos sofrimentos que podem vir junto com prazer, até, não sei, uma comida picante pode trazer isso, né? E uma criança, quando cai no chão e se machuca e começa a chorar, vem a mãe, abraça ela, dá um carinho para ela, a dor não diminui, mas ela para de chorar, porque ela está recebendo um consolo, e o consolo às vezes compensa a dor, e acalma, e traz paz. E Deus consola os seus filhos. É uma das boas aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É uma promessa de Deus. Ele vai consolar quem chorar e estiver unido a Ele. Tem um salmo que diz, assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, e depois desse processo eles saem mais fortes, eles adquirem maior brilho, A purificação, maior né? resistência. A purificação se dá pelo fogo. E a nossa alma se purifica também dessa forma. Porque a nossa alma é ouro aos olhos de Deus. Então, como é que nós podemos fazer para viver melhor o sofrimento? Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos tristes com alguma coisa, qualquer coisa que seja, isso aconteceu e me entristeceu. Nós temos que meditar, um momento de silêncio, reclusão, diante do Santíssimo é uma boa forma de fazer isso, mas pode ser em casa, um recolhimento interior, e começar a pensar nessa tristeza enquanto sendo algo apegado à nossa própria vontade, diferente da vontade de Deus que permitiu que aquilo acontecesse. O nosso maior bem é estar unidos a Deus, estarmos unidos a Deus. Se nós estamos tristes com alguma coisa que aconteceu, é porque nós não estamos unidos à vontade de Deus. E isso também é ruim. E isso, na verdade, é pior. Se nós não estamos unidos a Deus, isso é pior do que aquilo que nos aconteceu. Então nós podemos, meditando, transformar essa tristeza voltada a nós, pelo que nos aconteceu, como uma tristeza por estarmos desvinculados da vontade de Deus. E isso funciona. Se a gente começar a meditar, a gente consegue transferir essa tristeza de um ponto, que eu estava apontando para um canto, para apontar para outro canto. A gente começa a lamentar. Essa tristeza agora não é porque me aconteceu isso, é porque eu não estou unido à vontade de Deus. E assim a gente começa a amar mais a Deus e oferecer melhor os nossos sofrimentos a Deus. A gente pode continuar dizendo, eu não queria que fosse assim, Deus, mas a tua vontade é maior do que a minha. E eu te ofereço, então, esse meu sofrimento humano, esse meu sofrimento carnal, que eu não consigo vencer, mas eu fico mais triste ainda por não estar unido a vós. Então, quando acontece uma contrariedade na nossa vida, nós temos uma oportunidade de amar a Deus que nós não teríamos se nós estivéssemos sendo atendidos naquilo que nós pedimos. Nós só vamos saber amar a vontade de Deus quando a vontade de Deus for diferente da nossa.
Porque senão a gente vai estar amando a nossa própria vontade, achando que é a vontade de Deus. Quando as duas vontades são iguais, a gente não sabe se a gente está amando a nossa vontade ou amando a vontade de Deus. A gente só pode amar a vontade de Deus quando a gente é contrariado. A gente só pode ter essa clareza de que está amando a vontade de Deus quando a gente é contrariado. Então, quando acontecer um infortúnio na nossa vida, vamos meditar isso. Vamos oferecer essa dor a Deus, converter essa tristeza numa tristeza por estar afastado de Deus e numa oportunidade de amar a vontade de Deus e se unir de uma forma mais perfeita a Ele. E também, nós também temos que lembrar que quando nós sofremos alguma coisa, nós estamos unidos à paixão de Cristo e unidos também à mãe dele, que está aos pés da cruz. Quando nós estamos na nossa cruz, ao nosso lado também está Maria. A Virgem também está ali nos consolando. Existem duas formas de sofrer. Uma forma é na própria carne, outra é no coração. Na carne foi Cristo na cruz, no coração foi Maria, aos pés da cruz. Nós podemos sofrer também por compaixão a alguém. Então, e é um sofrimento grande quando a gente está com pena de alguém. Dependendo do caso, a pessoa que está sofrendo um mal tem mais força do que a pessoa que está ao lado da pessoa que está sofrendo aquele mal. Porque uma pessoa que tem uma fortaleza diante da própria morte, ela não se abala diante daquilo. Mas quem está ao redor pode não ter essa fortaleza e se abalar. Então, não vamos desprezar também o sofrimento da compaixão. Através do sofrimento da própria carne, a gente se une a Cristo. Através da compaixão, a gente se une a Maria. A gente se une a Nossa Senhora das Dores. A gente une o nosso coração ao coração doloroso de Maria. Eu adorei esse ponto que tu tocasse do prazer. Parece mentira, né? Mas ao unir-se, quando a gente percebe que está unido o nosso sofrimento ao sofrimento dele, que a gente está em conjunto, nós e ele, no sofrimento, este prazer, para mim, foi a palavra-chave. Porque é uma coisa assim que, para muita gente, pode não entender direito que prazer é esse. Mas é um prazer talvez da felicidade de estar sofrendo com Deus. É uma coisa que toma... Engraçado, eu não usaria esse termo prazer, mas tu usasse e eu adorei. É gozo, no né? Fundo sim. É prazer, não dá para negar. É o prazer de estar com Deus passando por aquilo. Sim, unido a Ele. E às vezes, se a gente vai dizer isso para alguém, a pessoa pode até dizer assim, tá louco. Mas não. Vão achar que... Pois quem não entende o sentido espiritual acha que isso é masoquismo, porque é a dor pela dor. Mas não, quem se oferece em sacrifício e faz penitência, não está buscando a dor pela dor. Na verdade, ele sabe todas as recompensas que vêm daquilo. Todos os gozos espirituais e o próprio aperfeiçoamento da alma é uma forma de retribuição que a pessoa observa quando ela começa a ter uma vida ascética. Claro. Então, até um exercício espiritual que a pessoa pode fazer no momento de muita dor é, meditando a paixão de Cristo, se imaginar misticamente entrando pelas chagas de Cristo e estando dentro de Cristo, com as mãos pregadas junto a Cristo, os pés pregados junto a Cristo, junto com Ele, dentro dele, na cruz. E é assim oferecer o seu sacrifício a Deus Pai. Uma meditação assim feita de uma forma lenta tem muitos bons frutos. Muito bons frutos. E por isso também existem almas místicas, vítimas de expiação, que são pessoas que realmente se oferecem em sacrifícios pesados, que Deus mesmo pergunta, você quer isso ou você não quer isso? E a pessoa diz, eu quero isso. Para reparar os pecados da humanidade, os meus pecados, pela conversão dos pecadores. E Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela pede aos pastorinhos e à humanidade inteira, por meio dos pastorinhos, que façam atos de reparação. E ela diz, sempre que fizerem um sacrifício, rezem assim,
ó Jesus, é pelo vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então ofereçam sacrifícios e atendam ao pedido de Nossa Senhora de Fátima e ofereçam por essas intenções. Em outra ocasião ela também pediu, rezem também e ofereçam pelo Papa. Então, infeliz não é quem está sofrendo algum padecimento, mas quem está sofrendo um padecimento não está unido a Deus através disso. Não encontrou um sentido para o sofrimento. Porque o sentido que se encontra no sofrimento, ele superabunda o sofrimento. Ao ponto de que as almas místicas que estão vivendo isso de uma forma mais perfeita, elas procuram o sofrimento. Elas veem alguém sofrendo em algum lugar e elas dizem que eu sofra isso no lugar daquele. Nós temos o caso da irmã Amália, que ofereceu a própria vida em troca da vida acho que era de uma mãe de família, né? Ela ofereceu a própria vida e Deus disse, aquela mulher não sofrerá, não morrerá daquele mal, e eu vou atender o teu pedido, mas tu não vai morrer agora, tu vai ficar doente. E a irmã Amália teve lá uma doença pelo resto da vida. E nós podemos fazer isso, qualquer um pode fazer isso, mas algumas almas não são, Deus não as quer para espiar, Deus não vai atender, mas outras Deus pode atender. A Santa Teresinha do Menino Jesus, quando estava no leito já de morte, na enfermaria, ela pedia sempre que ela aguentasse mais um dia toda aquela dor, porque era pouca dor que ela estava sentindo por Nossa Senhora. Ela disse, mais um dia, mas eu posso ter toda a dor do mundo, mas eu preciso me configurar a tua dor. Sim, pois é, porque muitos santos, eles anseiam pela sua morte para irem logo ao encontro de Deus. Mas muitos falam, mas apesar disso eu quero que minha vida se prolongue para que eu sofra mais pelos pecadores. E o demônio tentava ela na enfermaria para que ela se suicidasse. Para que aí porque ela não sofreria mais. Então eu vou encerrar então essa parte lendo um trechinho desse livro aqui que é muito bom. Terceiro Abecedário Espiritual, do Francisco de Osuna. É um livro que formou santos como Santa Teresa d'Ávila. E tem um terceiro abecedário espiritual, que tem um trecho aqui que fala sobre as lágrimas, das lágrimas dos perfeitos, né, que ele fala de 3 graus de vida espiritual. Então, as lágrimas mais perfeitas, as lágrimas dos perfeitos, ele faz toda uma meditação a respeito desse tipo de lágrimas. Que são lágrimas que brotam da alegria de se saberem amados por Deus. Que já não é a que está apenas sofrendo pelo pecado, mas pela alegria de ser amado por Deus. E que as pessoas, assim, elas se consideram indignas de receberem tantas graças e se derretem no amor de Deus como o gelo que se desfaz ao contato com o sol. Aqui diz assim, ó irmão, quem quer que sejas, por muito que estejas avançado, não deixes de chorar. Santo Agostinho diz que, quanto mais santo e cheio de desejo se é, mais lágrimas se tem na oração. Felizes lágrimas nas quais naufragam nossos inimigos e os maus pensamentos. Se apaga o fogo das más inclinações, se lavam as manchas dos nossos pecados e se amolece a dureza do nosso coração. O simbolismo da água, nessas 4 coisas. Por elas, pelas lágrimas, o navio do nosso desejo dirige-se rapidamente para Deus, pois nunca falta o vento do Espírito Santo para purificá-lo e movê-lo. Com as lágrimas, o pecador deixa a vida passada e abraça a penitência. Lágrimas, sois o batismo que se pode receber muitas vezes, a consolação da alma e o pão do coração. Sois colírio para curar os olhos dos pecadores, a água benta contra o demônio e a alegria dos anjos. Ó alma, se queres que a terra estéril da tua carne dê fruto, regue-a com lágrimas. Agora, Salmo 125. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Se queres que a árvore do teu corpo frutifique, planta-a perto do arroio das águas dos teus olhos. Agora o Salmo 1. Como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria e sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Se queres ser morada de Deus, tem na porta dos teus olhos a água das lágrimas, e poderás entrar no altar do holocausto, que é teu coração. E assim como os israelitas não chegaram à terra prometida sem passar pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão,
Assim não poderás chegar à perfeição sem chorares amargamente os teus pecados e sem teres doces lágrimas de desejo do teu Senhor. Então, termino fazendo incentivo a todos a fazerem penitências, escolherem as próprias penitências, é até melhor do que ter que sofrer aquilo que não escolheu para os mais iniciantes, mas para os mais avançados é melhor até aceitar de uma forma amorosa aquilo que Deus lhe permite acontecer. Então, se acontecer algum mal na vida de vocês, aproveitem para oferecer a Deus essas tristezas, essas lágrimas. E se não está acontecendo, aproveitem para oferecer, porque talvez seja o caso de não precisar das outras. Então, convido a todos para fazer penitência pelo clero e pelo Brasil. Obrigado.